Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Esta que é a terceira reportagem que nós estamos fazendo sobre a grande explosão de nitrato de amônio que aconteceu no porto de Beirute, capital do Líbano, e que no momento estão confirmados 145 mortos e 5.000 feridos. Muito bem, inclusive o governo do Líbano nas investigações hoje anunciou que trabalha com 3 hipóteses, uma delas aqui pode ter ocorrido sim um atentado junto ao depósito do nitrato de amônio. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo da quarta-feira, 5 de agosto de 2020, no ato da explosão que ocorre no dia 4 de agosto. Antes, por favor, não se esqueçam de se inscrever, deixar um like, um comentário e compartilhar este vídeo nas redes sociais. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigado. Bem, meus amigos, na página A10 nós temos reportagem de página dupla, em que nós já fizemos 2 partes, da Reuters e da France Press, que vai deslocar rapidamente correspondentes para o local. A reportagem diz o seguinte: grande explosão atinge Beirute e mata ao menos 78. Segundo o primeiro-ministro do país, 2.750 toneladas de nitrato de amônio provocaram um incidente. Nitrato de amônio que tem como principal aplicação a utilização em fertilizantes na agricultura. Vi uma bola de fogo e fumaça sobre a cidade. As pessoas gritavam e corriam sangrando. Varandas foram arrancadas dos prédios. Vidros de prédios caíram nas ruas, disse outra testemunha a Reuters, descrevendo a incrível onda de choque que ocorreu logo na sequência da explosão. Segundo o Itamaraty, até agora não houve relatos de brasileiros mortos ou gravemente feridos. O Líbano tem uma grande comunidade com laços com o Brasil. Há mais descendentes e parentes de libaneses em solo brasileiro, de 7 a 10 milhões, do que libaneses no país de origem, 7 milhões. Lembrando que esse é um dos principais grupos de imigrantes para o Brasil, sobretudo entre o início do século XX e a Primeira Guerra Mundial. A fragata brasileira Independência, nau capitânia da Unifil, a força interina das Nações Unidas no Líbano, com 200 marinheiros, não estava no porto na hora da explosão, mas no Mediterrâneo, patrulhando a região. Soldados de outro navio da Unifil, no entanto, ficaram gravemente feridos e levados a hospitais. Uma fonte do governo de Israel, rival do Líbano, negou a Reuters qualquer envolvimento com a explosão, e o chanceler israelense Gabi Ashkenazi reforçou a versão, ao afirmar à TV local que a explosão foi provavelmente causada por um incidente acidental. Mas, como eu disse, ao anunciar o programa de hoje, o Líbano já vem trabalhando com a hipótese de que talvez algo provocado ocorreu. Por fim, o ministro da Defesa, Benny Gantz, ofereceu ajuda humanitária por meio de canais diplomáticos, assim como o presidente da França, Emmanuel Macron, foi o primeiro líder de Estado a estar em Beirute após a explosão, que expressou em mensagem publicada no Twitter em árabe
solidariedade ao povo libanês. Há quem tenha visto neste gesto de Emmanuel Macron uma reaproximação com o Irã, já que o Líbano é o grande aliado do Irã no mar Mediterrâneo. Os Estados Unidos, por um lado, foram protocolares. O Pentágono declarou que o país está preocupado com as mortes e o Departamento de Estado ofereceu toda a assistência possível aos libaneses. Já o presidente Donald Trump disse que a explosão se parece com um ataque terrível e que generais disseram que algum tipo de bomba provocou o incidente. A Embaixada dos Estados Unidos em Beirute alertou os moradores da cidade sobre relatos de gases tóxicos liberados pela explosão, pedindo às pessoas que permaneçam em ambientes fechados e usem as máscaras. Rival tanto dos Estados Unidos quanto do Líbano, o Irã, por meio do ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, afirmou que está pronto para ajudar como for necessário. Como a gente disse, os dois países são bastante parceiros e é claro que o Irã não deixaria um grande parceiro passar por uma situação tão terrível, até porque ele vive uma situação econômica muito delicada, portanto, é claro que correria em seu auxílio neste triste momento. Por fim, o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Rodrigo Maia, postou no Twitter que encaminhou uma mensagem de solidariedade ao embaixador do Líbano no país, Joseph Sayah. Estamos todos consternados com as violentas explosões hoje ocorridas na área do porto de Beirute. O Líbano atravessa sua pior crise econômica em décadas, que alimenta há vários meses o descontentamento social. O incrível é que o Líbano, que mergulhou na terrível guerra civil de 1975 a 1991, analisada por nós na playlist de Oriente Médio, Geografia Geral ou Geografia Geral Regional, detalhadamente, o Líbano, antes do conflito que o destruiu, era chamado de Suíça do Oriente, tal a sua prosperidade. A situação territorial, geográfica, a localização geopolítica, além dos interesses sírios e israelenses e as diversas comunidades étnico-religiosas atrapalharam o desenvolvimento do país. Líbano, que era tido como um dos países mais cosmopolitas e tolerantes do mundo, hoje colhe essa situação tão indesejada. A TV Al Arabiya inicialmente noticiou que ocorreram explosões por toda a cidade e que uma delas teria ocorrido próximo à residência do ex-premier Saad Hariri. A informação não foi confirmada oficialmente e o próprio Saad postou uma foto em uma rede social logo após a explosão na zona portuária, indicando que não ficou ferido. A afirmação da Al Arabiya imediatamente levantou suspeitas de que o incidente poderia estar ligado à divulgação do veredito do julgamento de 4 homens acusados de terem assassinado o também ex-premier libanês Rafik Hariri, pai de Saad, em 2005, e que todos os grupos étnicos e religiosos tinham interesse, já que ele representava o consenso entre eles. Então, o ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, assassinado em 2005. Ao longo do dia, as suspeitas de ligação entre a explosão e o julgamento diminuíram. Os réus, todos membros do Hezbollah, principal grupo terrorista do país, estão sendo julgados à revelia pelo Tribunal Especial do Líbano, o TSL, com sede em Haia, na Holanda, encarregado de proferir a sentença
15 anos após o atentado com um carro-bomba em Beirute, que matou 21 pessoas, deixou 256 feridos. O resultado do processo deve ser anunciado nesta sexta-feira, dia 7 de agosto. A origem da divisão entre xiitas e sunitas, duas grandes correntes da religião muçulmana, detalhadamente analisada por nós na playlist Oriente Médio e Geografia Geral Regional, remonta à morte de Maomé em 632, que não deixou nenhum herdeiro. Também analisamos a situação nas mesmas playlists. Os dois grupos discordam sobre quem deveria ter dado continuidade à liderança do profeta. Sunitas preferiam que o líder da comunidade fosse escolhido entre seus seguidores, enquanto xiitas defendiam alguém com laços de sangue com Maomé, especificamente Ali, seu primo e genro. Os sunitas venceram a disputa e elegeram o primeiro califa, Abu Bakr, do Islã. A predominância dos sunitas nas dinastias posteriores do Império Islâmico levou os xiitas a se identificarem permanentemente como oposição ao poder estabelecido, também fixando posição minoritária na comunidade muçulmana. Hoje, sunitas se concentram na Arábia Saudita, no Egito e na Síria, entre outros países, e os xiitas no Irã e no Iraque. Meus amigos, se quiserem saber detalhes sobre toda esta divisão, sobre a grande religiosidade, a história das religiões, o canal pode atendê-los tranquilamente para que vocês conheçam o Oriente Médio, já que nós temos uma playlist com mais de 60 programas. E se você for também a playlist Ásia, ou mesmo a de Geografia Geral ou Geografia Geral Regional, você então encontrará facilmente o detalhamento de todas essas histórias. Bem, mas por hoje é só, vamos ficando por aqui. Este é o terceiro programa sobre a explosão no porto de Beirute. Tchau, gente!